O livro que a gente vai conversar aqui no canal hoje, sem sombra de dúvidas, foi uma das leituras mais fortes e mais intensas que eu fiz em 2024. Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas, muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Esse aqui não é o primeiro livro da autora, mas foi a primeira obra que eu tive contato da Ana Paula. E eu cheguei até ela porque eu li que este livro vai ser adaptado para o cinema em 2024 e vai chegar pelas mãos do diretor extremamente talentoso, que é o Marco Dutra, que já dirigiu alguns filmes como As Boas Maneiras e Quando Eu Era Vivo. Então isso me deixou muito curioso, porque o Marco Dutra sempre trabalha, quase sempre, né, com terror, com suspense. Então isso me deixou muito curioso para fazer a leitura desse livro e eu posso dizer que foi uma das leituras mais fortes que eu fiz agora em 2024. É um livro relativamente curto, tem ali pouco mais de 100 páginas, mas é muito pesado. Antes da gente prosseguir, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não tiver inscrição, de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Do que fala exatamente o Enterre Seus Mortos? No livro, nós acompanhamos o protagonista chamado Edgar Wilson, que tem uma ocupação bem atípica. Ele é responsável por trabalhar em uma estrada, junto com um padre excomungado chamado Tomás, e o Edgar, ele tem uma tarefa bem fora do comum. Ele é responsável por retirar ali daquela estrada animais mortos. Então o Edgar tem uma rotina de trabalho muito pesada e muito complicada também, né? Porque você passa o dia inteiro sendo chamado em diferentes partes ali da estrada pelas pessoas que te contratam para você ir lá e retirar um animal morto. Independente da data que aquele animal morreu, geralmente são mortes recentes, mas o Edgar tem que ir lá com o seu veículo, e o veículo geralmente fica cheio, né, de animais, então ele retira um animal e leva até um determinado local. Então o Edgar, ele é um personagem que lida diariamente com a morte. E aqui no livro, esse tema da morte aparece muito forte. Tanto reflexões sobre a morte, como também a dualidade, a vida e a morte, e outras dualidades assim de sentimentos diferentes acabam aparecendo aqui também. Vida e morte, solidão e companhia, religião e não religião, entre vários outros temas que a Ana Paula vai mesclando aqui na narrativa. O enredo do livro fica um pouco mais complicado, digamos assim, os acontecimentos da história ficam mais complicados quando certo dia o Edgar chega em um local e ele encontra não o corpo de um animal, mas o corpo de uma mulher. E aí, a partir daí, acontece uma investigação de quem é aquela mulher, quais foram as circunstâncias daquela morte, e também ele vai ter que lidar com muita burocracia em relação àquela morte. Ninguém faz o que deve, então ele vai no lugar, as pessoas não ajudam, vai em outras pessoas não ajudam. Tudo isso permeado de uma linguagem extremamente direta que a Ana Paula emprega aqui nesse livro e extremamente visceral. Uma das coisas que eu mais gostei na leitura foi justamente a linguagem que a Ana Paula utiliza. Não é um livro cheio de floreios nesse sentido, de muitos adjetivos, de muita coisa assim para, entre aspas, enfeitar a linguagem no sentido que a gente pensa, né, quando a gente ouve essa palavra. Ele é um livro extremamente direto, extremamente seco, entre aspas, extremamente visceral, e em certos pontos até incômodo. Mas tudo isso é feito de uma forma tão bem escrita que o livro ele traz temas muito pesados, mas ele é escrito de uma forma tão bem construída que, de verdade, mesmo sendo um tema muito pesado, eu não consegui parar de ler esse livro até eu chegar no final. As reflexões que existem aqui no livro sobre vida, sobre morte, sobre solidão, sobre solitude, sobre religião, são muito interessantes. A Ana Paula tem uma visão bem complexa da realidade brasileira, mas não só da realidade brasileira, da realidade individual também, porque o livro acaba sendo quase que um romance filosófico de tantas reflexões que a gente é forçado a ter a partir do que acontece com o Edgar, né, que é o personagem principal, e com todo o enredo ali do livro. Eu separei um trechinho
para falar para vocês, em que ela fala de um encontro ali com alguns religiosos muito fervorosos, e eu destaquei uma frase para falar para vocês que acho que tem tudo a ver com a realidade brasileira e com a realidade que a gente está vendo. Eu não sei em qual época do ano você está assistindo esse vídeo, mas com o que a gente tem visto na política brasileira agora na metade de 2024. Então, quando ali os personagens religiosos são confrontados, a gente tem essa frase aqui que eu achei extremamente interessante, que a Ana Paula coloca. Encurvados aos pés de um Cristo irado, cheio de juízo e de fúria, eles apontam suas Bíblias como quem aponta uma pistola. Falam de almas perdidas, mas desejam o sangue e as vísceras. É um livro muito bem escrito, como eu comentei, não é um tema leve, não é uma linguagem leve também, mas é um romance que faz a gente pensar muito sobre vida, sobre morte e sobre trabalho também. Até que ponto as tarefas que a gente faz no trabalho influenciam a gente, influenciam a nossa personalidade, fazem a gente pensar sobre certas coisas ou não. É um romance muito bom, muito bem escrito, que me surpreendeu demais. Eu já quero ler outras coisas da Ana Paula. Eu vi nas redes sociais dela que vai ter um novo livro que vai sair também pela Companhia das Letras, assim como saiu o Enterre Seus Mortos. E eu estou muito curioso, tanto para ler nesse novo livro dela, quanto para ver a adaptação cinematográfica, que quem vai fazer o Edgar Wilson, né, o personagem principal, vai ser o Selton Mello e vai ter também a participação no filme da Marjorie Chiano. Estou muito curioso para ver o resultado e como que o Marco Dutra, que é o diretor que eu comentei, vai trazer essa história para as telas. Estou bem curioso. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrição. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de compra que você consegue adquirir caso você tenha ficado com interesse em ler. Lembrando que se você comprar qualquer coisa através do link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!